Olá, queridos estudantes da nossa rede estadual de educação, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um componente agora de biologia. Eu sou a professora Ludmila Furtado e estarei com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse componente tão interessante, que nos leva a ser curioso, com relação à natureza, com relação aos conceitos biológicos, nessa área de ciências da natureza. Então, eu os convido a estar conosco, nesse aprendizado, nesse processo de ensino-aprendizado, para que a gente consiga ter um diálogo legal, bem objetivo, tá? E espero que vocês entendam, adquiram mais conhecimentos com as nossas aulas. Então, sejam bem-vindos e continuem aqui conosco, tá? Prestem atenção nas nossas aulas. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar voltando, tá? E hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo da terceira série do ensino médio, falando um pouquinho, pessoal, do que é a célula. A gente vai falar dessa estrutura morfofuncional tão importante para todos os seres vivos, tá? A gente vai falar um pouquinho dos tipos celulares, vamos falar um pouquinho dos principais componentes, as estruturas que compõem essas células, tá? O funcionamento dessas células são importantíssimas para que elas consigam desempenhar as suas funções. Vamos falar das organelas, que fazem parte da estrutura. Tá? E também vamos falar um pouquinho das células dos vegetais, do reino plantae, que também são muito importantes, tanto para o nosso meio ambiente, quanto para o nosso planeta e também para a sobrevivência dos demais seres vivos. Então, para iniciar, pessoal, a nossa aula, a gente vai falar, então, o que é célula. O que é célula para vocês? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A célula, pessoal, de acordo com a ciência, é uma unidade morfofuncional, é a menor unidade morfofuncional de todos os seres vivos, tá, pessoal? Não só dos seres humanos. Todos os seres vivos, eles necessariamente são compostos por célula, tá? É a unidade morfofuncional. Então, aqui na imagem eu trouxe para vocês um exemplo, que é o ser humano. Somos nós. Então, a célula, que é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos, ela é a menor unidade que vai desempenhar funções, que vai ter metabolismo, que vai ter uma estrutura, tá? Tanto morfológica, que a gente consegue observar a aparência da célula, como também fisiológica. É o metabolismo, tá? É onde ocorrem várias reações químicas para que os tecidos, os sistemas dos seres vivos, eles consigam estar em funcionamento, desempenhar a sua função para que a gente consiga sobreviver. Então, a célula, pessoal, como vocês podem ver na imagem, é a menor unidade que compõe os seres vivos. E a união dessas células, a união de várias células juntas, forma, então, os vários tecidos, que dependendo da função desse tecido, vão ter nomes diferentes, como tecido epitelial, tecido cartilaginoso e assim sucessivamente, tá? A união desses tecidos, por sua vez, elas formam os órgãos, tá? Eles formam os órgãos. Aí também, dependendo da sua função, nós vamos ter vários órgãos diferentes, tá bom? E aí, a união desses órgãos, a gente vai ter, então, os sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema neurológico. Então, dependendo da união desses órgãos, a gente vai ter a formação dos sistemas. E a união dos sistemas vai, então, formar os seres vivos, tá? Lembrando, pessoal, que essa formação, essa organização do ser vivo que eu estou mostrando para vocês, ela é comum no reino animal, ela é comum nos animais. Mas, claro que nós temos seres vivos que não possuem essa organização complexa, que são seres vivos mais simples, que a gente estudou basicamente lá na primeira série, principalmente na segunda série, quando a gente estuda o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, e assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo do ser humano para vocês observarem como um ser um pouco mais complexo, não mais importante, tá, pessoal? Lembrando disso. Mas um ser um pouquinho mais complexo com relação à sua funcionalidade, ele se estrutura, ele se organiza, tá?
Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, existem dois tipos de célula, né? Também de acordo com a sua complexidade, de acordo com a sua estrutura, que são, a gente vai falar mais na frente, as células eucariontes e as células procariontes. E além dessa classificação de estrutura, de complexidade, existem também a classificação com relação à quantidade de célula que forma esse ser vivo. Então, existem seres vivos, pessoal, que são formados apenas por uma única célula. Por exemplo, algumas bactérias são formadas por uma única célula. Alguns fungos também, eles são formados por uma única célula, tá? Então, a gente chama esses seres vivos de seres unicelulares, tá? Como, por exemplo, a complexidade da célula com relação à sua estrutura, geralmente são células procariotas, tá? Que são células mais simples, que a gente pode falar um pouquinho mais lá na frente. E também seres vivos que possuem várias células, como o ser humano, né? E como a gente pode ver aí na imagem, as plantas, né? E alguns animais, no caso ali um inseto, uma joaninha, né? São seres multicelulares ou seres pluricelulares. São seres que possuem várias células, né? É o aglomerado de células. E geralmente, pessoal, a estrutura dessa célula é um pouquinho mais complexa. São células eucariotas, tá? Células que possuem uma estrutura mais complexa com relação à sua funcionalidade, tá? Inclusive também os fungos, tá, pessoal? Os fungos possuem células eucariotas, tá? Células que possuem uma estrutura maior, uma estrutura mais complexa. A gente vai ver isso, né? E vocês também já estudaram essa parte da biologia em outros conteúdos lá atrás, né? Na primeira série e na segunda série. Então, ó, como eu havia falado, além da classificação por quantidade, nós também podemos classificar as células com relação à sua estrutura, à sua complexidade, que são as células procariontes e eucariontes. Isso aqui vocês também já estão cansados de saber e eu acabei de explicar, né? De forma bem generalizada, bem básica, né? As procariontes, ela possui o material genético imerso diretamente no citoplasma da célula, né? Então, só lembrando para vocês, pessoal, o que é o citoplasma, né? O citoplasma, pessoal, ele é esse gel bem aqui, ó, que está dentro da célula. No caso aqui é uma célula de bactéria, uma célula procariota, tá? E o material genético, ele está imerso diretamente nesse citoplasma, certo? Tranquilo até aqui, né? E aí a gente também percebe que a célula procariota possui poucas organelas citoplasmáticas, tá? Que desempenham umas funções específicas, mas são poucas organelas. Já as células eucarióticas, nós temos um maior quantitativo de organelas citoplasmáticas, ó, como a gente pode ver aqui, que possuem funções específicas, mas a principal característica é que as células eucarióticas, elas possuem um núcleo, uma membrana nuclear, que protege o DNA dessa célula, né? Então, a principal característica e diferenciação da célula eucariótica é a presença de um núcleo e de muitas organelas citoplasmáticas. Mas existe, pessoal, as estruturas que são comuns a esses dois tipos celulares, que é a membrana plasmática, né, que delimita aqui a célula do meio externo, tanto na procarionte quanto na eucarionte, tá? E também o citoplasma, como eu falei para vocês anteriormente. Além disso, pessoal, o que ainda é mais importante é que toda a célula possui material genético. Sem material genético, a célula não consegue se multiplicar, ela não consegue se reproduzir. Então, são as 3 estruturas básicas que todas as células têm. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Então, dando continuidade, pessoal, falando agora das células eucarióticas, que são as células que é o nosso objetivo na terceira série, né? A gente estuda mais de forma mais profunda, né? Aprofundadamente, a gente estuda as células eucarióticas, tá? Na terceira série. Por quê? Porque a gente vai estudar muito a parte de genética, a gente vai estudar muito a parte de evolução. Então, a gente precisa de certos conhecimentos, tá? Das células eucariontes. Então, falando rapidamente um pouquinho da função dessas organelas, né? Então, recapitulando, as células eucariontes são células um pouquinho mais complexas que possuem o quê? Elas possuem um núcleo, né? Aqui, ó,
uma membrana nuclear que protege o material genético, né? Então, o material genético, ele não está imerso diretamente no citoplasma da célula, né? Além disso, a célula possui, como vocês podem ver, várias organelas diferentes, né? Que estão citadas aqui, ó. Então, cada organela dessa, pessoal, vai ter uma função diferente. Então, como, por exemplo, a membrana plasmática, ela possui a função de proteger a célula, né? Tanto mecanicamente como de outros parasitas, tá? É uma membrana que tem dupla camada, é uma membrana fosfolipídica, né? Que também possui proteínas acopladas nela, que também elas têm como função de selecionar o que entra nessa célula, o que entra no citoplasma dessa célula e também o que sai dessa célula, tá? Nós temos o complexo de Golgi, que está relacionado com o empacotamento de moléculas importantes para o metabolismo dessa célula. Nós temos o ribossomo, que também são moléculas, organelas, na verdade, que estão presentes nas procariontes também. Por quê? Porque os ribossomos, ele tem como função a produção de proteína, tá? Temos o citoplasma, né, que é esse gel que fica dentro da célula. Temos os lisossomos, que tem a função principal de quebra, né, de digestão, para gerar energia para esse metabolismo celular. Nós temos as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração celular, também a obtenção de energia, né? Nós temos o nucleolo e o núcleo, que fazem parte ali do núcleo celular, né, que fazem parte, que ajudam o material genético, ajudam no empacotamento, ajudam na multiplicação celular. Temos os centríolos e os microtúbulos, né, e outras organelas que não está citado aí na figura, são várias organelas que essas células eucariôticas têm, e os centríolos e microtúbulos estão relacionados também com a divisão celular e com a estrutura, né, com o citoesqueleto da célula, ajudando então essa célula a manter o seu formato, tá? E também na sua multiplicação celular. Então, pessoal, além dessas células, né, eucariôticas que a gente falou, a gente relaciona muitas células mais complexas com os animais, né? Mas os vegetais, as nossas plantas, eles também possuem células eucariontes, tá? Com algumas diferenças, né? Por exemplo, a célula vegetal, a célula eucarionte vegetal, além da membrana plasmática que a gente observa, nós também vamos observar, pessoal, a parede celular, tá? A gente pode ver aqui, ó, a parede celular, ó, de verdinho, vocês estão vendo? Além, ó, da membrana celular, que é comum na célula eucariôtica animal, na célula vegetal nós temos a parede celular. Ela é responsável, pessoal, principalmente pela proteção dessa célula, e ela também impede que a célula vegetal ela perca muita água, né? A gente sabe que as plantas, elas precisam de água, né, para sobreviver ainda mais. Então, essa parede celular, além de proteção contra outros parasitas, proteção mecânica, ela principalmente tem o objetivo, né, a função de proteger a célula vegetal, os vegetais, a perder excessivamente água. Tá? Então, a gente tem aqui na figura, citando algumas organelas, né, que são comuns a toda a célula eucariota, né, como o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, membrana plasmática, núcleo, ribossomo, tá? Mitocôndria. E a gente observa algumas outras organelas, né, que não são tão comuns à célula eucariota dos animais, que a gente pode ver que também, além da parede celular, é o cloroplasto, tá bom? E, no caso, o vacúolo. O vacúolo também é responsável, principalmente, além de outras funções, mas também ele é responsável pelo armazenamento de água. E também para que a célula vegetal ela não fique muito cheia de água também, porque ela pode entrar em lise, né? Ela pode morrer se ela também tiver um acúmulo muito grande de água. Então, o vacúolo ele acaba tendo essa função de organizar a entrada e saída de água da célula. E o cloroplasto, pessoal, é importantíssimo porque é nele, né, nessa organela que acontece a fotossíntese, que é a forma autótrofa, né, que as células vegetais, elas conseguem obter a sua energia, né, a fotossíntese, obtenção de energia solar, né,
através do cloroplasto, né, onde está a clorofila. Então, essas são as principais diferenças, tá, das células eucariontes dos animais e as células eucariontes dos vegetais. E nesse quadro, pessoal, a gente pode observar as principais funções, né, dessas organelas. Então, vocês podem parar o vídeo, dar uma lida rapidamente, tá? São as funções que eu já havia falado anteriormente, tá? Vocês podem dar uma lida com mais calma. Então, a gente pode falar um pouquinho agora sobre as nossas questões, né, para a gente fixar mais esses conteúdos que são muito importantes, são informações básicas, tá? Para que a gente consiga entender mais na frente, né, a parte de genética, como eu falei anteriormente, a parte de evolução. Então, a gente precisa conhecer essas células eucarióticas, a gente precisa conhecer essas organelas, tá? A gente vai ter uma aula mais na frente, que a gente vai falar especificamente do núcleo da célula eucarionte, porque a gente vai falar do nosso material genético, né? Quando eu falo do nosso, não só dos seres humanos, mas dos seres vivos que possuem células eucariontes, né? Que possuem núcleo na sua célula que protege o material genético. Então, para a gente finalizar nossa aula, vamos fazer algumas questões rapidamente, tá? Para fixar esse conteúdo. Então, a primeira questão, vamos lá. Qual organela atua na digestão intracelular, pessoal? Qual foi a organela que a gente conversou que trabalha com a digestão intracelular? É o vacúolo? Não, né, pessoal? O vacúolo está relacionado com a organização de entrada e saída de água. É o lisossomo? É o lisossomo, né, pessoal? Então, a nossa letra B. Mas vamos passar para analisar as próximas. Cloroplasto? Não, o cloroplasto está relacionado com o processo de fotossíntese, né? A obtenção de energia solar nas células eucarióticas dos vegetais, tá? Retículo endoplasmático rugoso, também não, né, pessoal? O retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado de rugoso, pessoal, porque ele tem ribossomos, tá? Na sua estrutura. E aí a gente chama ele de rugoso, que a gente vê uns pontinhos, quando a gente olha no microscópio, a gente vê uns pontinhos nessa organela, porque ele também está relacionado com a síntese de proteína, assim como os ribossomos, tá? Então, a resposta correta é a nossa letra B. Os lisossomos, ele tem como principal função, eles têm como principal função a digestão intracelular, né? A quebra de moléculas para que a célula também consiga obter energia para desempenhar as suas funções. Então, vamos avaliar. A nossa resposta correta é a letra B, certinho, lisossomos. Próxima questão, pessoal. Em qual tipo de célula é encontrado o cloroplasto? Essa é muito fácil, né, pessoal? O cloroplasto é uma organela muito específica do reino Plantae, do reino das plantas, né? Qual é a função dele? Realizar a fotossíntese. Lembrando que as plantas são seres vivos, pessoal, que são autótrofos, né? O que são seres autótrofos? Relembrando, né, os conceitos de biologia, que é muito importante vocês saberem, tá? Seres autótrofos são seres que eles conseguem obter a sua energia, conseguem obter o seu próprio alimento sem precisar de outro ser vivo, tá? Então, no caso, a resposta certa é a nossa letra D, né? Já falando, as plantas, elas conseguem obter o seu próprio alimento porque elas possuem em suas células organelas chamadas de cloroplasto, que é onde tem a clorofila, né? Que é um pigmento que ajuda a absorver a energia solar, tá? Então, a resposta certa é a nossa letra D. Então, é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido esse assunto, né? É bem básico, foi bem objetivo, mas é muito importante para que vocês consigam assimilar, para que a gente consiga evoluir nos nossos conteúdos aqui de Biologia da terceira série. Então, espero vocês na nossa próxima aula e tchau, tchau!